Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Hoje com o pré-jogo, afinal de contas, neste domingo tem Santos e Guarani, 4 da tarde, o jogo com TV aberta, direto lá de Campinas, do Brinco de Ouro da Princesa, transmissão da Record TV. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Com a gente também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Está chegando aqui no Canal 10 agora, está conhecendo o nosso trabalho neste momento, então peço para você se inscrever no canal, né? Assina o canal, ativa o sininho para receber notificações, deixa o like também, que é importante para o reconhecimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Se puder, compartilhe o link na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Você também pode ser membro do canal, aqui embaixo está escrito seja membro, né? Aí se você fizer parte desse nosso grupo, participa com a gente lá no WhatsApp de discussões intermináveis a respeito do Santos Futebol Clube, tá certo? Bom, eu vou falar neste pré-jogo, aliás, eu até devo uma explicação para vocês aqui, porque normalmente eu faria uma live de final de semana, né? Mas vocês já devem ter percebido que a minha garganta não tá das melhores, né? Então, como eu tô um pouquinho rouco, se eu fosse fazer live, era capaz de ficar sem voz para o dia seguinte, para o dia do jogo, né? Então, peço desculpas a todos, mas vou aqui com o conteúdo gravado e terça-feira a gente está de volta com a nossa tradicional live, tá certo? Terça-feira, meio-dia, além, é claro, das edições do Esporte em Destaque semana que vem, segunda, quarta e sexta, ao vivo, 11h30 da manhã, lá na Boc News TV. Falar de Santos e Guarani, o Santos vem num momento positivo depois da vitória de virada sobre o Corinthians no clássico lá em Itaquera por 2-1, com o Marcos Leonardo fazendo os 2 gols e outros jogadores tendo uma atuação de bastante destaque no jogo, né? E claro, o que a gente imagina, apesar do Santos agora ser adepto do mistério total, né? De não revelar nem quem está relacionado, nem qual vai ser o time titular, mas eu imagino que o Carille não vai mexer no time, né? Eu até mexeria, né? Eu até cogitaria a hipótese de Felipe Jonathan ir para o meio ao lado do Zanocelo e do Lucas Pires ter uma chance como titular, mas eu não sei se o Carille vai fazer isso. Então, creio que o time titular vai ser aquele que começou a partida do meio de semana: João Paulo, Madison, Kaique, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Ricardo Goulart, Ângelo, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga, e claro, aquelas boas opções no banco, né? O Marcos Guilherme Nadelli, o Léo Batistão, o Carlos Sanches, enfim, o próprio Lucas Pires. Como eu disse, a gente não tem aqui a informação da lista de relacionados, se tem alguma novidade. A gente só sabe que o Sandri, voltou a treinar na manhã deste sábado no campo, então ele deve ficar à disposição para a partida de quinta-feira contra o São Bernardo, 7 da noite na Vila Belmiro. Aliás, o São Bernardo, que neste final de semana venceu, neste sábado pela manhã, venceu a equipe da Ponte Preta. Então é um adversário que vai vir embalado na semana que vem. Por outro lado, a Ponte Preta é time do nosso grupo, né? É bom a gente olhar aqui, ó, no nosso grupo. Temos neste momento, na tabela do campeonato, grupo D, o Bragantino com 6 pontos, o Bragantino que nessa rodada joga depois da gente, né? Joga no domingo às 8h30 da noite contra a Ferroviária lá em Araraquara. Nós vamos ter, antes do jogo do Santos, na manhã deste domingo, o Santo André enfrentando o Mirassol, que é uma equipe que vem bem no campeonato, já tem 7 pontos. Então, com a derrota da Ponte Preta, o Santos tem chance de dar um belo salto na tabela ou abrir vantagem para 2 concorrentes. Então a tabela vai favorecer se o Santos fizer o papel dele, que é vencer a equipe do Guarani. Aliás, o Diário do Peixe diz aqui que o Santos não perde para o Guarani, já faz o quê? 12 anos sem derrotas para o Guarani, né? Desde 2010 até 2020, 3-1 na Vila Belmiro, 0-0 no Brinco de Ouro, 0-2 no Brinco de Ouro, 3-0 para o Santos no Morumbi, naquela
aquelas finais, né, de 2012, depois 4-2 para o Santos no Morumbi, 2-1 na Vila Belmiro, 3-0 no Pacaembu, e 2020, começo do ano, o Santos venceu lá em Campinas no dia 27 de janeiro por 2-1, tomara aí que esse tabu continue. E o Guarani é um time que vem no campeonato, ele está lá no grupo, deixa eu ver aqui, ele está no grupo do Corinthians, ele tem 3 pontos, né? Venceu uma partida e perdeu 2. Venceu o São Paulo na estreia e vem de 2 derrotas no campeonato, vai jogar em casa buscando a reabilitação. Time provável do Guarani, informa aqui o Globoesporte.com. Kozlinski é o goleiro, direto da União Soviética, deve ser Matheus Ludic, Hernando Derlan e Eliel ou Matheus Pereira, Bruno Silva, Madison com I, né? Não é igual o nosso Madison que não tem I, ou Rodrigo Andrade e Eduardo Persson, Júlio César, Iago Giovanni Augusto e o Lucão do Break, que é o jogador aí mais falado dessa equipe do Guarani. Eu confesso que não acompanhei o jogo do Guarani, nenhum jogo do Guarani nesse momento do Campeonato Paulista. De qualquer forma, vai jogar em casa, vai ter apoio da torcida por uma regra aí da Federação Paulista e da Polícia. O torcedor do Santos não pode ir a Campinas, né? Não pode ir para o estádio em Campinas. E depois eu fiquei sabendo, até porque eu fiz essa crítica, que a recíproca é verdadeira. A Ponte Preta, por exemplo, não pode colocar torcedor aqui na Vila Belmiro. Caso a Ponte se classifique, vamos supor, Santos e Ponte classificados lá no grupo, e o jogo seja aqui na Vila, não pode ter torcida do Santos. Se for a Ponte, a mandante, também não pode ter torcida da Ponte aqui na Vila. E se o Santos se a Ponte for mandante, também o santista não pode ir lá. Aliás, alguns amigos, como o Vinícius Cassim e o Luiz Felipe Longo, que estão lá em Campinas, avisam: não tente assistir ao jogo infiltrado, né? Porque é um negócio muito preocupante. Torcidas organizadas ali ficam de olho e tal, então o torcedor do Santos não se arrisque, né? Porque infelizmente a questão de Ponte Preta e Guarani foi colocada pela polícia no mesmo rol das dificuldades que existem para controlar as torcidas nos clássicos. Então é isso. O Santos vai enfrentar um adversário que vai ter o apoio do seu torcedor, mas vai precisar sair para o jogo. E isso é positivo para o time do Carille. O Santos do Carille, ele tem... Aliás, não era só do Carille, do Cuca também tinha dificuldade, o do Diniz também. Quando o adversário se fecha. Aliás, essa vai ser uma missão para os próximos jogos, porque depois de Campinas o Santos tem, como eu já citei, o São Bernardo na Vila e o Ituano também na Vila. Vão ser adversários que vão vir para jogar fechados. O Guarani, ele não pode ficar só se defendendo, porque, como eu disse, ele só tem 3 pontos no campeonato e 2 derrotas. Vai precisar agredir o Santos e aí vai abrir espaço para jogadores rápidos como o Lucas Braga, como o Ângelo. Vai ter espaço para o Marcos Leonardo se movimentar e a chegada de trás do Ricardo Goulart. Então eu fico com uma boa perspectiva para essa partida, porque o Guarani terá que jogar, não vai poder só se defender, e se fizer assim o Santos tem que também ficar na dele, tem que esperar um pouco o Guarani e tentar atacar de forma bastante consciente para buscar esse resultado que seria extremamente importante, porque eu já vislumbro, se vencer o Guarani e depois conseguir embalar 2 vitórias dentro da Vila Belmiro, por isso que até o título da nossa thumbnail, para embalar. O Santos chega na metade da fase de classificação, certamente na ponta da tabela do grupo, e depois teria que, em tese, de administrar algumas das outras partidas, né? Você vai ter clássicos, o Santos vai ter o clássico contra o Palmeiras, vai ter o clássico contra o São Paulo. Quer ver? Eu vou até passar aqui, hoje eu estou no nosso estúdio, no estúdio das lives, né? Para passar aqui os próximos jogos. O jogo do Santos contra o São Bernardo eu já falei às 7 da noite de quinta-feira. Aliás, os ingressos já estão sendo vendidos. Domingo, 4 da tarde, tem Santos e Ituano, também é jogo da TV Record. Na 7ª rodada, esse é jogo complicado, fora de casa, é uma quinta-feira também, 7 da noite, o Santos pega o Mirassol, jogo do YouTube, livre para você assistir no YouTube. Na 8ª rodada, Santos e São Paulo na Vila, também é jogo da Record, domingo, 4 da tarde. Quem mais aqui? Vamos lá. Santos e Novo Horizontino também na Vila, no domingo 27 de fevereiro, 6h30. Esse eu não tenho certeza, mas também acho que é jogo do YouTube. Esse aí depois a gente vai vendo. O Santos sai no dia 5 de março para enfrentar a Ferroviária em Araraquara, é um sábado, 6h30 da tarde.
tem o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque no dia 13 de março, 18h30, 11ª rodada, e completa a fase de classificação contra o Água Santa na Vila, um domingo, 4 horas da tarde. Então, vejam, o Santos tem Palmeiras, São Paulo, Mirassol, Ferroviária fora, uma parte final da fase de classificação talvez um pouquinho mais dura. Então seria importantíssimo que o time somasse os pontos necessários nesta semana, ganhando do Guarani, ganhando do São Bernardo e ganhando do Ituano. A respeito do time, mais uma vez, expectativa para que o Marcos Leonardo seja abastecido, porque ele precisa receber a bola lá no ataque para ele finalizar. Espero um Ângelo ainda mais solto, porque o próprio Carille falou isso. O Ângelo ele vai crescer com o tempo, com os jogos, né? Aliás, ele é muito menino, ele tem a idade agora que o Neymar tinha quando estreou no Santos. Aliás, o Neymar que está completando neste sábado 30 anos, e daqui a pouco eu falo sobre o Neymar. O Lucas Braga, que não foi bem nas primeiras partidas, mas não foi tão bem no Clássico, tendo espaço para jogar. E o Ricardo Goulart, que é questão de tempo também, com a qualidade técnica que ele tem e o que ele mostrou já no primeiro jogo, a lucidez para dar alguns passes ali de primeira, eu acho que o ritmo e o entendimento com os companheiros vão ajudar. O Santos tem uma zaga hoje que dá uma esperança muito grande, Kaique e Bauerman. O Bauerman entrou muito bem, e vamos ver os laterais, né? Os laterais e principalmente os nossos volantes, Zanocelo e Camacho, como é que eles vão dar conta do recado. Então, esse Santos pronto para enfrentar o Guarani e para vencer no Campeonato Paulista, quem sabe para embalar de vez na competição, porque os senhores sabem, eu sou defensor de que o Santos brigue pelo título do Campeonato Paulista. Então a gente diz assim, não é importante. Eu acho extremamente importante e relevante que o Santos vença o Campeonato Paulista, até para conseguir, de alguma forma, tirar um pouco desse peso de não ganhar campeonatos recentemente, e também dar toda a atenção à Copa Sul-Americana, que é uma competição que vale taça, é um torneio continental, dá vaga direta na Libertadores, classifica para a Recopa Sul-Americana, um confronto contra o campeão da Libertadores, e é um torneio que cabe no bolso do Santos hoje, é um torneio que o Santos pode disputar, né? Enfim, eu acho que a gente precisa ter esperança no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana e nos outros torneios. Vamos ver o que acontece. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Santos vai pegar o Salgueiro, né, na Copa do Brasil, estreia contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, e a vida seguirá, como eu tenho dito aqui, se tudo der certo, de uma forma muito mais tranquila para o Peixe nesta temporada, tá certo? Já temos aí praticamente 13 minutos neste nosso pré-jogo. Para encerrar, eu queria aqui só reforçar, obviamente, os senhores viram ao longo do dia todas as manifestações, inclusive o Neymar interagindo com o perfil do Santos no Twitter, atiçou a torcida dizendo que logo logo estarei de volta, mas esse logo logo é só quando ele completar o contrato dele com o Paris Saint-Germain até 2025. Aí vai pesar a história de, olha, será que ele vai ter uma proposta com 34 anos, não é isso? 33, 34 anos, para continuar na Europa, para jogar, voltar ao Barcelona, jogar no Real Madrid, ir para a Premier League e tal, ou se ele gostaria já de voltar para o futebol brasileiro. Eu acho que o Neymar, com 34 anos, até com uma barriguinha de chope no futebol brasileiro, faria uma enorme diferença. Então eu acho que o torcedor do Santos hoje abraçou o Neymar no dia do aniversário dele, aliás, 5 de fevereiro, né? Quem faz aniversário também é o Cristiano Ronaldo e até o Carlitos Teves, né? Ontem, sexta-feira, foi aniversário do Giovani, e aqui ficam também as nossas referências ao Messias da Vila, né? O cara que comandou o Santos em 95, tiraram dele daquele time o título, mas depois, felizmente, ele fez parte do time de 2010, campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Paulista, né? Com participações efetivas dentro de campo. Então o Neymar fazendo aniversário, chegando aos 30 anos, quem assistiu a série da Netflix já percebeu como a vida do Neymar ela é uma vida atribulada, de celebridade, mas super controlada pelo pai. Talvez se ele tivesse uma estrutura hoje familiar diferente, construída por ele mesmo, né, a coisa talvez fosse um pouco mais tranquila para ele, mas enfim, ele está acostumado com esse ritmo. Espero que seja o suficiente para ele ter
uma reta final de carreira na Europa de sucesso. Eu torço para o Neymar. Eu não torço para a seleção brasileira, porque vocês sabem, a seleção brasileira prejudicou tanto o Santos nos últimos anos, mas é aquilo, se chegar lá na Copa do Mundo e ele estiver arrebentando, eu torço por ele, principalmente para que ele vença, e aí obviamente o Brasil vai vencer junto. Torço para que ele ganhe a Liga dos Campeões aí com o Paris Saint-Germain, enfim, para que ele atinja todos os objetivos como atleta e depois ele possa vir aqui se divertir no Santos e ajudar a consolidar aquilo que ele criou. E eu postei no Twitter hoje uma foto do produtor pequenininho, né, em 2012, ao lado de dois amigos dele, né, na época da escola lá em São Vicente, com o Neymar no CT. Ele parou para tirar uma foto com eles, consolidou aquela geração de torcedores do Santos, e agora a gente precisa cuidar dessa geração, né, com títulos, com vitórias, com conquistas, sem sustos, né, com rebaixamento, esse tipo de coisa, para que ele possa voltar um dia para um clube mais organizado, mais capacitado, inclusive no aspecto financeiro, que possa angariar patrocinadores para bancar um jogador desse tamanho, e a própria presença dele potencializar esse trabalho que o Santos começou agora de novamente reforçar a sua marca internacional. Então desejo toda a felicidade do mundo ao Neymar e que ele realmente volte para o Santos, né? Que ele não nos decepcione, por exemplo, indo parar no Flamengo, porque a gente sabe que o Flamengo quer levar todo mundo, né? Aliás, do Santos então nem se fala, como eles gostam de ter jogadores do Santos por lá. Então tomara que realmente isso se concretize e o Neymar faça diferente de alguns outros, né, ídolos que não conseguiram encerrar a carreira no Santos, ou por motivos dos mais variados, ou por falta de consideração mesmo com o clube. Então, parabéns, Neymar, volte ao Santos, porque a torcida o espera, apesar de alguns ainda terem aquela mágoa, né, jogou vendido e tal. Vocês viram na série, né, o Neymar não tinha nem consciência de direito, isso aí foi coisa do pai dele e tal, ele não sabia nem o que estava fazendo direito, mas jogou, se empenhou, e quando se despediu lá em Brasília contra o Flamengo, chorou, né, ao se despedir do Santos, e escreveu: eu vou, mas eu volto. Espero realmente que o Neymar volte, tá certo, meus caros? Então, pré-jogo estendido hoje, né, um pouquinho maior, já que eu fiquei devendo a live deste sábado, falando também dessa situação do Neymar, o aniversário dele e, claro, a nossa expectativa para Santos e Guarani, que assistiremos neste domingo, 4 da tarde, pela Record TV, tá certo? Depois do jogo, eu volto por aqui trazendo a análise desta partida, torcendo muito por uma vitória do Peixe, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.